Não deve ser novidade para ninguém que o Flamengo ele vem crescendo de forma destacada a sua participação em termos de torcida no estado de São Paulo, principalmente na capital paulista. Hoje o Flamengo, eu já fiz alguns vídeos, destaquei pesquisas, mas é notório, principalmente para quem mora em São Paulo, que hoje o Flamengo ele tem uma torcida destacada na capital de São Paulo e rivaliza ali já com o Santos. Claro, ainda longe de números, por exemplo, como o do Corinthians, São Paulo e até o Palmeiras. Mas, considerando essa progressão, esse viés de crescimento da torcida do Flamengo em São Paulo, a tendência é que em breve o Flamengo se torne também um grande em São Paulo, pelo menos da perspectiva da torcida. E existem motivos para isso, contextos e situações que ajudam, colaboram para que esse crescimento siga acontecendo. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Já se você gosta aqui do conteúdo, acompanhe o canal, eu peço a sua ajuda para que apoie o crescimento do canal. Então se inscreva, ative a notificação, o famoso sininho, é muito importante se inscrever, ativar o sininho, e aí tão importante quanto é deixar o like, aquele joinha. É através do seu like que o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número maior de pessoas. Então ali, ó, aperte o dedão no sininho ao se inscrever e no joinha para deixar o like. Claro, se você gostou ou não gostou de algo que foi abordado, se você concordou ou não, não importa. O importante é interagir. Portanto, comente. É através dos seus comentários que nós podemos aqui evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Eu sempre dou muita importância aos comentários, claro, aqueles de forma respeitosa, que concordam ou até discordam de mim. Mas o importante é interagir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupos de WhatsApp, ajude no crescimento do canal. Amiga, família, enfim, ajude no crescimento do canal. E deixe aqui o feedback sobre o áudio também. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo ele tem destacadamente vem numa viés de crescente a sua participação de torcida no estado de São Paulo. Algumas pesquisas, dependendo, claro, da margem de erro, que fique bem claro, o Flamengo rivaliza com o Santos, que é considerado o quarto grande time do estado de São Paulo. Rivaliza na capital paulista. É claro que no estado como um todo ainda fica de uma forma destacada atrás do Santos. Mas na capital paulista o Flamengo já rivaliza sim com o Santos. E esse viés, esse crescimento, essa taxa de crescimento, seguindo assim, uma forma muito breve, vamos colocar assim, o Flamengo ele vai ser um grande em São Paulo, pelo menos na perspectiva de torcida. Ele vai rivalizar não apenas com o Santos, mas, na verdade, se ele seguir esse viés de crescimento, ele deve em alguns anos, não sei, 6 anos, 7 anos, eu tenho que calcular essa taxa de crescimento, ele deve não apenas rivalizar, mas na capital paulista ele pode ultrapassar o Santos, tá bom? E aí, gente, não adianta vir comentar, que pesquisa é essa? Eu respondi, inclusive, um comentário com a pesquisa que eu tinha me baseado a respeito. É muito difícil encontrar pesquisas só da capital paulista, mas eu tinha encontrado uma, compartilhei, e ainda assim, é só, por exemplo, quem mora em São Paulo, quem tem essa oportunidade, já percebe o quão grande é a torcida do Flamengo nessa capital. E como eu estava dizendo, a seguir esse crescimento, não apenas o Flamengo deve rivalizar com o Santos, deve ultrapassar, estou me referindo na capital paulista, mas também rivalizar com os outros times, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, né? Aí já num tempo muito mais distante, mas essa é a tendência. E por que que isso acontece? Esses são os motivos que eu queria abordar aqui. Por que que esse crescimento acontece em São Paulo? Teve um comentário que eu achei muito interessante em um dos meus vídeos, foi de um paulistano, ele muito chateado com o comentário que eu fiz, que a torcida do Flamengo cresce em São Paulo. Eu tinha feito um vídeo a respeito, numa outra abordagem, com outro foco, e ele falou que a torcida do Flamengo é muito grande em São Paulo, porque vem muita gente de todo o Brasil, e como o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, e é espalhada pelo Brasil inteiro, por consequência, logicamente, como vem muita gente de todo o Brasil, vem muitos flamenguistas,
Esses flamenguistas vão trabalhar em São Paulo e acabam ali constituindo família, os filhos nascem flamenguistas, e aí é uma sequência, é um desencadear lógico vamos dizer assim, de etapas, né? E aí você vai tendo mais flamenguista naquela capital. E isso muito em função, né, de São Paulo ser a capital financeira do país, onde concentra, melhor dizendo, as melhores oportunidades. São Paulo concentra as melhores oportunidades de trabalho, de renda, de produtividade, enfim. E aí você acaba recebendo gente do Brasil inteiro, nordestino, nortista, pessoal do Centro-Oeste, próprio Rio de Janeiro. Tem muita gente do Rio de Janeiro que vive em São Paulo por questões de trabalho. Por exemplo, o presidente do Flamengo, o BAP, ele tinha moradia fixa, ele morava em São Paulo, e ele é um flamenguista fanático, né? Ele morava em São Paulo. Então, por ser uma grande capital, a capital financeira do país, como alguns costumam dizer, e é verdade, ela concentra as maiores oportunidades, e aí muita gente do Brasil inteiro vai para essa cidade, vai para esse centro, existe uma migração para esse centro. E essas pessoas, como o rapaz disse no comentário, o taxista de São Paulo, ele falou que ele vê isso porque ele leva a gente para lá e para cá, ele vê muita gente chegando em São Paulo, gente de outros estados que torcem para o Flamengo, e por isso, segundo ele, e ele não está errado na minha opinião, tem muito flamenguista, né? E aí você veja, essa pessoa vem e vai trabalhar em São Paulo, constitui família em São Paulo, e o filho automaticamente vai seguir o time do pai. E aí você vai crescendo essa camada de torcedores flamenguistas que nasceram em São Paulo. Essa é uma nova realidade, é um contexto que é um fato, e inclusive é algo que acontece também em outras localidades do mundo. Por exemplo, em Londres, o Manchester United, que não é de Londres, tem uma torcida muito relevante, rivaliza com clubes londrinos e até maior do que alguns clubes londrinos, a torcida do United. Você vai ver isso também com os times na Itália, Milan, Juventus, Inter de Milão, que rivalizam também em Roma, capital da Itália, com os times de Roma e Lazio, que são dois times fortes em termos de torcida, mas existe na capital italiana uma grande quantidade de torcedores da Juventus, que é a maior torcida da Itália, e fica numa cidade pequena, Turim, comparado, por exemplo, com Milão e Roma. Milão, um grande centro financeiro da Itália, e Roma, a capital oficial do país. E a torcida da Juventus, que fica numa cidade relativamente pequena, de novo, se comparado com esses dois grandes centros, é a maior torcida do país. Então, esse fenômeno, ele está longe de ser um fenômeno único, exclusivamente aqui do Brasil. Isso é algo comum já no mundo, onde os clubes mais populares, eles são mais populares no país inteiro, inclusive nos grandes centros financeiros e na capital, em especial, do país em questão. E isso aqui no Brasil está acontecendo cada vez mais, está acentuando cada vez mais, devido a tudo isso que eu tenho falado, essa questão de São Paulo ser o lugar onde concentra as melhores, concentra as grandes oportunidades, né? E também tem um outro fator, que é a questão aí das informações, da internet, das redes sociais. Isso massifica e acelera muito o crescimento de uma torcida, porque essa torcida ela começa a consumir conteúdos, ela começa a criar uma identificação, começa a criar uma dinâmica de crescimento próprio, né? Porque hoje em dia tem um campo e bola que influencia, mas tem aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de admiração ao clube. E as redes sociais, elas acabam também sendo uma forma de captação de novos torcedores. Isso é um fato, né? Os torcedores se identificam muito com essas atividades extra-campo, fora do campo. Então acaba que existe uma conjuntura de fatores, de combinações, devido ao novo contexto da nossa sociedade, que transforma um crescimento aí, acelerado da torcida do Flamengo em todos os cantos do país. As últimas pesquisas mostram que a torcida do Flamengo vem crescendo. Se você for pegar a faixa etária ali mais nova, mais baixa, né? Até 16 anos eles começam a contar, mas existem pesquisas também que mostram o crescimento da torcida na faixa etária mais baixa, ali nos jovens ou nos adolescentes. E isso vai muito ao encontro do que eu venho dizendo. A torcida do Flamengo ela vem crescendo, não apenas em São Paulo. Eu destaco aqui São Paulo porque
é um grande centro, é uma grande capital e é um reduto dos clubes paulistas que tem sua torcida mais regionalizada, mais concentrada. Não estou dizendo que Corinthians, Palmeiras e São Paulo, em especial, e até o Santos, inclusive, que tem uma torcida grande fora de São Paulo também, mas eu não estou dizendo que esses clubes se restringem apenas ao estado de São Paulo, mas a concentração, sim, das suas torcidas está no estado de São Paulo. Então, acontece que essa dinâmica ela vem se intensificando, né? E o Flamengo, como tem uma torcida espalhada pelo Brasil inteiro, isso aí é um caminho meio lógico. Quanto mais existe esse movimento de migração para a capital paulista, vai também a migração da paixão do torcedor, do seu time de coração, e aí vai crescendo, o torcedor vai constituindo família, e aquele cara que nasce em São Paulo, ele já nasce torcendo para o time do pai, já é flamenguista, e como eu falei, isso não é um fenômeno que acontece única e exclusivamente aqui no Brasil. Você vai para outros grandes centros do futebol, eu dei o exemplo aqui da Juventus, eu dei o exemplo do Manchester United, mas a gente pode também ver outros países e pesquisar exemplos semelhantes. Isso é uma tendência e é um movimento lógico, né? São Paulo é a capital mais diversificada do país, concentração, união de culturas, e a torcida do Flamengo ela vem crescendo de forma muito destacada, de modo que em breve ela pode configurar aí entre as grandes de São Paulo, ela já é a torcida fora do estado de São Paulo de maior presença, né? Como eu disse, rivalizando com o Santos. Mas seguindo esse crescimento da torcida, a progressão de crescimento da torcida no estado de São Paulo, da maneira que acontece hoje, é muito provável que o Flamengo, dentro de breve, não rivalize apenas com o Santos, mas rivalize com Palmeiras, São Paulo e até Corinthians, né? Isso vai acontecer amanhã, isso vai acontecer depois de amanhã. Não estou dizendo isso. Isso pode demorar a acontecer. Mas, para mim, parece um fato que vai acontecer, porque é uma questão de matemática. Você pega uma taxa de crescimento das torcidas, você joga aí, calcula para os próximos anos e você vê que essa torcida cada vez mais vai ficando mais presente, mais forte, mais forte, mais forte, vai ficando com uma presença mais significativa, mais destacada, até realmente chegar a níveis de igualdade ou de comparação com, como eu falei, Palmeiras, São Paulo e até Corinthians. Isso para mim parece um fato, né? E seguindo nessa aceleração, o Flamengo, como eu disse aqui no início, muito em breve deve ser considerado também um time de São Paulo, pelo menos na questão de torcida, né? Para mim isso parece meio que inevitável. E quem mora em São Paulo, como eu disse, sabe exatamente do que eu estou falando. O Flamengo hoje, quando joga com os times paulistas em São Paulo, se os ingressos fossem liberados, certamente dividiria o estádio. Tanto é que quando o Flamengo vai jogar em São Paulo com o Palmeiras, o Ministério Público de São Paulo pede que seja torcida única, justamente o mesmo procedimento que adota para os clássicos ali, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e adota o mesmo procedimento quando o Flamengo vai lá, de torcida única. Porque o Ministério Público de São Paulo já entende que em termos de rivalidade, que em termos de massificação, de deslocamento de torcida, é muito semelhante aos clássicos paulistas. Ou seja, colocando o Flamengo, vamos dizer assim, no mesmo nível de comparação com os clássicos de São Paulo. Essa aí é mais uma evidência que a gente tem que no estado de São Paulo, o Flamengo está se tornando cada vez mais um clube paulista, pelo menos na presença de torcida. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, opine se você concorda, se você não concorda, deixe aqui seus argumentos, se inscreva no canal, como eu disse, é muito importante, deixe aquele like, aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, amigas, família, cachorro, papagaio, enfim. Um grande abraço e até a próxima.